Boa noite, candidato, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Candidato, dando início aqui à sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa, candidata, classifique para mim as classes das palavras na frase o aluno inteligente estudava sempre. Pode repetir, por gentileza, excelência? Classifique as classes das palavras na frase o aluno inteligente estudava sempre. O é artigo, aluno, substantivo, estudava, verbo, sempre, advérbio. E a palavra inteligente? Desculpa, adjetivo. Candidata, na frase a jangada havia sido levada pelos tsunamis, qual é a função sintática de pelos tsunamis? Pode repetir a frase, por gentileza, excelência? Na frase, a jangada havia sido levada pelas tsunamis. Qual a função sintática de pelas tsunamis? Objeto indireto. Avançando para a disciplina de Direito, candidata, no caso da responsabilidade civil da administração pública, quais são as excludentes que permitem a possibilidade da administração não ter que indenizar o dano causado? Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Tem mais uma, mas eu me recordo somente dessas duas. Candidata, em qual situação a pena do furto é majorada? Há uma grande confusão entre majorado e qualificado. Bom, o furto ele é majorado quando ele é realizado em período noturno, por exemplo. Eu acredito que sim. Avançando para a disciplina de criminologia, candidata, quem que é o autor do livro dos Delitos e das Penas? Dos delitos e das penas. Rafael Garófalo. Candidata, com relação aos modelos de reação ao crime, qual modelo almeja aplicar a punição ao infrator, mas também lhe possibilitar a reinserção social? Restaurativo. Avançando para a disciplina de informática, candidata, ao definir o nome de pastas e arquivos, o Windows ele é sensível a maiúsculas e minúsculas? Não, não é. Candidata, a maioria dos computadores atuais que utilizam o sistema operacional Windows utiliza qual sistema de arquivos? Tem algum sinônimo? Eu não consegui entender a pergunta. Os computadores atuais que utilizam o sistema Windows, eles utilizam qual sistema de arquivos? Não me recordo, excelência. E, candidata, obrigado, boa sorte. Caraca. Vamos lá, Dália. Tentei transitar aqui, tentava pegar uma média e uma um pouco mais difícil. Uma difícil, uma bem difícil, uma mais difícil que a outra. É mais ou menos nesse sentido, tá? Não, tudo bem, tudo bem. Mas vamos lá. Olha só, você classificou corretamente as palavras, tá? Na frase, o aluno inteligente estudava sempre. E com relação à jangada havia sido levada pelas tsunamis, olha só a estrutura dessa frase. A gente tem um verbo auxiliar mais um principal no particípio. Havia sido. Certo. A gente tem aqui um sujeito que está sofrendo a ação, a jangada, e a gente tem um agente da passiva, que é as tsunamis, pelas tsunamis, ok? Tá, ok. No direito, você citou corretamente aqui, né, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito força maior, e culpa de terceiros, que ficou faltando. Culpa de terceiros, eu não me recordava. No caso da majorante, de fato, é quando o crime é praticado no repouso noturno, tá? Nossa, às vezes eu confundo, sabe, com as qualificadoras. E aí, falei, ai, caramba, que bom. Tá exatamente. Bom. Em criminologia, o autor do livro dos Delitos e das Penas é o César Beccaria, tá? Eu dei um chute do tamanho do mundo, né? Eu falei, é melhor falar do que... Eu não me lembro. Assim, na verdade, eu não sabia.
Ok, tá bom. Então, eu vou até anotar, Beccaria. César e Beccaria. Com relação ao modelo que busca a punição, mas também ressocialização, é o modelo ressocializador. O restaurativo busca voltar ao estado antes do delito. Então, reparar o dano, né? Reparar o dano. Então, coloca aí dentro da vítima, bota o aspecto da vítima aí dentro, beleza? Tá certo. Informática, você respondeu corretamente, o Windows ele não faz diferença entre minúsculas e maiúsculas. E o sistema de arquivos utilizado hoje é o NTFS. É um sistema de arquivos mais avançados do que os FATs, né? A gente tinha o FAT16, o FAT32, que eram sistemas aí antigos e tal. Hoje o FAT ele tem maior desempenho, o NTFS ele tem maior desempenho, mais segurança, mais confiabilidade, tá? Tá. E é o padrão ouvi falar. É uma questão casca de banana, né? Nunca ouvi. Não, tá certo. Mas é isso aí. Obrigado pela participação, tá? Tá ok, obrigada. Não vou te dar nota pela eliminação Sim. aqui em criminologia, mas tá certo. Não se espera a aprovação nessas bancas de hoje, tá? Eu já deixo avisado. Já. Tá bom, então. Obrigada. Obrigado. Vamos lá, Marcilei. Sim. Boa noite, candidata. Tudo bem? Boa noite, Excelência. Tudo bem? Candidata, dando início aqui à nossa avaliação oral pela disciplina de língua portuguesa, candidata, qual a diferença entre um período simples e um período composto? Excelência, o período simples é composto por um verbo, e o período composto ele é composto por mais de um verbo ou mais de uma oração. Candidata, na frase, a decisão foi favorável aos alunos, qual a função sintática de aos alunos? Sim, Excelência, a função é de complemento nominal. Avançando para a disciplina de direito, candidata, no caso de omissão estatal, qual é a teoria adotada pelo direito administrativo brasileiro? Pode repetir a pergunta, Excelência? Pois não. No caso de omissão estatal, qual é a teoria adotada pelo direito administrativo? Excelência, via de regra, em casos de omissões estatais, a teoria adotada adota-se o risco administrativo, sendo que avalia o dolo e a culpa para punir ou não o Estado. Via de regra, se for um risco geral, se for uma omissão geral, deve-se verificar a incidência de dolo ou culpa para punir o Estado. A culpa não é objetiva, nesse caso é subjetiva, via de regra. O furto de uso no ordenamento jurídico brasileiro, ele é passível de punição? Não, Excelência, o furto de uso não é considerado crime no nosso ordenamento jurídico. Candidato, avançando para a disciplina de criminologia, segundo Enrico Ferri, o delito é formado por quais fatores? Excelência, o Enrico Ferri é um dos precursores da escola positiva, mais precisamente da parte sociológica, e ele entende que o crime é fruto de uma sociedade que necessita, Excelência, de mais igualdade social, mais justiça social e menos justiça penal, ele entende. Candidata, quem que é o autor da obra Outsiders? Excelência, tem um sinônimo dessa obra em português? Não que eu me recorde, candidata. Só um minuto, Excelência, por favor. Isso aí é uma espécie de forasteiros, né? A tradução literal. Albert Cohen, Excelência. Passando para a disciplina de informática, candidata, letra de unidade ou drive é uma letra seguida de 2 pontos que identifica o local de um computador. Por padrão, qual letra é considerada a unidade de disco rígido principal do sistema? A letra C, Excelência, C e 2 pontos.
Candidata, a arquitetura dos processadores atualmente utilizados, ela é composta por quantos bits? Só um minuto, Excelência. Cento e 128, Excelência. Ok, candidato, obrigado. Boa sorte. Obrigada, Excelência. Marcelei, conseguiu até, de certo modo, desenrolar umas questões aqui, tá? Achei bacana a forma como você respondeu, né? Mas é óbvio, né, que o intuito, como eu disse desde o início aqui nessa banca de hoje, que eram trazer questões aí um pouco mais complexas, então é natural que algumas delas você não saiba responder. Mas vamos lá. Com relação a período, né? Um período simples, ele é composto por uma só oração. O composto, duas ou mais, tá? Perfeito. Decisão foi favorável aos alunos, né? Favorável está ligado à decisão. Então, aqui a gente tem um adjetivo, né? No caso aqui, então, um predicativo do sujeito. O que é favorável a alguém, foi favorável aos alunos, né? Então, a gente tem um complemento de um adjetivo, então, um complemento nominal. Perfeito. Direito. No caso você disse, né? No caso de via de regra, utiliza-se a teoria do risco administrativo. Quando é omissão, é a teoria da culpa administrativa ou culpa anônima, tá? Aí, nesse caso, a responsabilidade vai ser subjetiva, tá bom? Uhum. Furto de uso não é passivo de punição, uma vez que não é considerado ilícito. Já na criminologia, o Henrico Ferri, ele considera que o delito é formado por fatores antropológicos, físicos e sociais, tá? São os três elementos. E o autor da obra Outsiders é o Erving Goffman, da teoria do etiquetamento. Beleza? Uhum. Em informática, C2 pontos, de fato, é a unidade de disco rígido principal do sistema, por padrão. E os processadores, né, dos computadores geralmente utilizados hoje possuem 64 bits, né? Geralmente, quando você vai baixar lá, coloca lá processador 32 ou 64 bits, beleza? Se você colocar aí, clicar com o botão direito de propriedade do seu computador, você vai ver se o seu é de 32 ou 64, ok? Tá. Então é isso aí, obrigado pela participação, né? Espero que tenha gostado aí das questões um pouco mais, né, complexas aí, mas enfim, o que vale é o aprendizado, tá bom? Sim. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos lá, Thiago? Vamos lá, boa noite. Thiago, é a primeira vez que você participa? Com o senhor, sim. Mas já participou com o Léo. Sim. Só se apresenta, então, para mim sobre seu cargo, tá? De onde que você fala? Eu sou de Maringá, estado do Paraná. Uhum. Estou concorrendo ao cargo de escrivão. Ah, não, beleza, então. Show de bola. Podemos começar? Podemos? Então, vamos lá. Candidato, boa noite. Nós iremos dar início aqui à sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa, tá bom? Boa noite, excelência. Tudo bem? Candidato, o que é um aposto? Excelência, um aposto faz referência, faz uma explicação de uma expressão explanada anteriormente. Você poderia me dar um exemplo? Sim, só um minuto, excelência. Júlio, professor de português, fez uma prova muito difícil. Professor de português, no caso, é um aposto explicativo de Júlio. Candidato, na frase este livro eu o comprei ontem, qual a função sintática de o? Só um minuto, excelente. Candidato, Livre. candidato cortou, que para mim você poderia repetir sua resposta? Só um minuto, excelência. Acho que trocou
trocou de modem automático aqui. Deixa eu melhorar aqui a internet. Desculpa. Perfeito. Sem problemas. Excelente. Poderia repetir a pergunta novamente? Sim. Na frase, este livro eu o comprei ontem, qual a função sintática de o? Só um minuto, excelente. Excelência. O exerce a função de sujeito, representando livro. Candidato, avançando para a disciplina de Direito, no que se refere à responsabilidade civil da administração pública, quais são os danos que podem ser reparados pelo Estado? Só um minuto, excelente. Excelência. O Estado se responsabiliza em restituir danos materiais e morais, desde que tenha relação causal com o fato ocorrido. Candidato, é correto dizer que receptação é um crime parasitário? Sim, Excelência. É correto dizer que receptação é um crime parasitário, uma vez que é consequência de um crime anterior. Avançando para a disciplina de criminologia, candidato, qual que é a ideia defendida pela Terza Escola Italiana? Excelência, seria possível o senhor me dizer um sinônimo da escola italiana? A escola não tem sinônimo, candidato. A pergunta poderia repetir, por favor? Qual que é a ideia defendida pela Terza Escola Italiana? Excelência, a escola italiana é uma escola conservadora que entende que o indivíduo que comete um ilícito, ele o comete livremente e, portanto, precisa assumir as consequências e responsabilidades dos seus atos. Candidato, qual que é a diferença entre criminalização primária e secundária? Só um minuto. Excelência, a criminalização primária ocorre no momento do delito, em razão de circunstâncias sociais, como falta de moradia, emprego, educação, dentre outros. Já a criminalização secundária ocorre após o delito. Ok, candidato. Avançando para a disciplina de informática, o que é um bit? Excelência, um bit é... Só um minuto, excelência. Deixa eu formar o raciocínio. Excelência, que o bit, o byte, ele é formado por 8 bits. E 8 bits formam um caractere. Então, o bit é responsável, dentre outros, por formar caracteres. Candidato, o que são computadores mainframes? Excelência, computadores mainframes são servidores robustos
que tem a função de armazenar uma grande quantidade de dados. Ok, candidato, obrigado. Boa sorte. Obrigado, excelência. Boa, Thiago. Soube responder algumas questões corretamente, né? Outras aí acabou, né, arriscando aí, mas é isso aí. A ideia é tentar, né, sempre progredir. Teve conceitos aí que eu não tinha estudado até o momento. Sim, sim. Assim, todos deles, né? Eu peguei conceitos, como eu disse para vocês, assim, conceitos que são mais casca de banana, conceitos não tão cobrados, porque às vezes o examinador quer fazer uma banca mais pesada, né? Então ele acaba escolhendo esses tipos de questões, mas via de regra não é o que é cobrado, né? A gente tem um padrão aqui que a gente segue. Eu só trouxe essa banca, é uma banca atípica, né? Mas assim, é ideal que a gente tenha, às vezes, né, alguns simulados desse tipo para que a gente possa se preparar para todos os cenários, tá bom? Vamos lá. Com relação às questões, você apresentou, eu considerei correta a sua resposta a respeito do aposto, né? Ele é um termo de natureza aí subjetiva, perdão, substantiva, ou então pronominal, né? Que vai estar ligado a um substantivo ou pronome, vai estar explicando, resumindo ou enumerando, né? O exemplo que você trouxe ficou bastante claro. Por sua vez, né, na frase, este livro eu ou comprei ontem, quem comprou foi eu, né? Então eu sou o sujeito da frase. Mas quem compra algo, compra o livro. Eu ou comprei o livro. Então aqui um objeto direto pleonástico. Porque ele é uma redundância de livro que já está na frase, beleza? Em direito, aqui a questão dos danos, né, que o Estado indeniza, você citou os materiais morais, mas não falou os estéticos, tá? Eles também se enquadram aí. E com relação à receptação, de fato, aí é um crime parasitário, né, porque depende da ocorrência de um outro crime para que ela se configure. Em criminologia, a terça escola italiana é uma corrente que defende que o crime é um fenômeno social e individual, tá? Que a finalidade da pena é promover a defesa social, ou seja, ela ignora a readaptação do criminoso e fala que a pena deve ser utilizada para afastar o criminoso do convívio social, tendo em vista essa função de defender a sociedade, entendeu? Ela é tipo de fato conservadora, essa teoria. Eu não conhecia, então, mas eu imaginei pelo contexto pelo contexto geográfico, pela Itália ser um país conservador, então logo eu fiz uma ligação e chutei. Sim, até que eu considerei parcial aqui, considerei parcialmente correta a tua resposta, tá? Mas na próxima você não acertou, que é com relação aqui às criminalizações. A criminalização primária, ela diz respeito ao poder de criar a lei, né? É você criar a lei introduzida no ordenamento jurídico, né, a tipificação determinada. Já a criminalização secundária é quando você utiliza o poder estatal para aplicar a lei, entendeu? A fim de coibir determinados comportamentos, tá? Em informática, essa resposta do bit, né, foi engraçada, mas assim, o bit ele é a menor unidade do dado da internet. Então, ele da informática, né? Ele não é internet, da informática. Ele é representado por 0 ou 1. Então, é o menor dado que existe, tá? Menor dado lógico. Os computadores mainframes, de fato, aí são servidores de grande porte, né, utilizados em aplicações comerciais, para grandes armazenamentos de dados, dentre outros, tá? Então é isso aí, tá? Parabéns aí pelo desempenho, em que pese, né, não ter sido aprovado também, achei bacana você ter tentado responder aí aos questionamentos que foram feitos, tá? Entendi. Então é isso aí, pessoal, essa foi a nossa banca de hoje, né, com questões atípicas, mas que a ideia era fazer vocês verem que o conteúdo ele pode ir bem mais além, né, do que aquele básico, né, às vezes fica aquela falsa percepção, tipo, esse conteúdo aqui é muito fácil, tal, mas aí às vezes se o examinador quiser apertar mais um pouco, né, o calo, ele consegue. Via de regra não é o que acontece, mas a gente tem que se preparar para todos os cenários, né, então o intuito da banca de hoje foi isso. Espero que tenham gostado, tá? Parou, né, Sérgio? Só essa, né, que foi assim, né? Só essa.